Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Que bom poder rezar com você. Que bom receber a sua mensagem, seu apoio. Que bom quando você curte e compartilha os conteúdos. Que bom quando você evangeliza junto conosco. E esse é o nosso convite a cada dia. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos fazer com que o Evangelho seja mais conhecido, e não só conhecido, mas também vivido, porque com a meditação da palavra, nós também vemos a nossa vida sendo transformada, ou seja, é o Evangelho que vai se tornando realidade em nossa vida, em nossa casa. Pegue sua Bíblia, o Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 14, versículos 1 ao 6. O texto diz assim: Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Nós percebemos que Jesus não buscava um confronto com os mestres da lei, com os fariseus, mas podemos ver também que Jesus não os evitava. Porque tem coisas que são necessárias à nossa vida. Não é uma questão de querer ou não querer. Se alguma coisa precisa ser mudado, não é uma questão de um capricho, é uma questão de necessidade. Se não mudarmos, todos iremos cair no mesmo buraco. Então Jesus, observando o que estava acontecendo, faz com que eles reflitam. Claro que eles não queriam a reflexão, porque a partir do momento que começa a reflexão, começa essa inquietação interior. E quem disse que eles queriam mudar de vida? Mas Jesus vê isso como uma necessidade. Quando a minha atitude, a minha ação fere o outro, é uma atitude que precisa ser mudada. Assim como aconteceu neste sábado, nesta cura que Jesus realiza. Ali estava um hidrópico. Ele precisava de cura, mas era sábado. Mas o que importa se é sábado ou não? O que importa se é domingo ou não, se é segunda ou não? Enfim, qualquer dia da semana. Era uma necessidade. E a mesma necessidade é essa de mudança de mentalidade. Por isso que Jesus faz as duas coisas ao mesmo tempo. A cura, que é uma necessidade para que aquele jovem, aquele homem, pudesse ficar curado, e também como essa mudança de mentalidade. Às vezes nós nos formatamos dentro de um esquema e não queremos sair dele. A partir do momento que isso acontece, algo de prejudicial nós estamos causando, porque daí nós nos fechamos a necessidade do outro, nós só vemos a nossa necessidade. E aí nós descobrimos em nós atos egoístas. O texto diz: Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Eles nada responderam, porque a lei não proibia. A lei também não proibia. Ela era um costume adquirido, não fazer nada
em dia de sábado. Mas a necessidade estava além desse fazer nada. Por exemplo, nós precisamos comer, precisamos fazer as nossas, aquilo que é o básico da nossa vida. Né? Nós temos um bebezinho, por exemplo, precisa da sua alimentação. Se precisa de um remedinho, a gente vai dar o remedinho. Esse cuidado, assim como o cuidado de cada um de nós. E naquilo que há uma necessidade de cuidado maior, também deve ser feito. E é por isso que Jesus diz, bom, o que diz a lei? Vocês que entendem da lei aí, o que a lei fala? É permitido curar em dia de sábado ou não? E eles ficaram quietos. Jesus então tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse, agora mais um momento de reflexão. Primeiro, já Jesus faz esse questionamento. Eles nada respondem. E para aqueles, quem sabe, pudessem entender o que Jesus estava dizendo, Jesus parte para algo que é concreto na vida deles. Se algum de vós tem um filho ou um boi que cai num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles novamente não foram capazes de responder a isso. Essas inquietações que Jesus causava, né, no coração desses fariseus, desses mestres da lei, que muitas vezes faziam com que eles quisessem com que Jesus se afastasse dali. Você sabe, né, quando a gente estuda, a gente tem um professor que é mais exigente. Num primeiro momento a gente não gosta muito daquele professor porque ele exige muito da gente. Mas depois, quando a gente conclui o curso, a gente vai perceber que na cadeira, ou naquela matéria, né, que esse professor ensinava, ali que nós aprendemos mais. E quando os professores são muito bonzinhos, no final do curso a gente vai perceber que na cadeira desse professor a gente não aprendeu muito. Por quê? Porque daí a gente vai indo, né? A gente não é exigido. Nós aprendemos quando nós somos exigidos. Por isso não tenha medo de se colocar diante da palavra. Ah, mas a palavra é muito exigente. Mas se a palavra é exigente, nós aprendemos mais. Quando nos exigem, nós aprendemos. As empresas da mesma forma. Quando as empresas levam os empregados muito assim a panos quentes, aí ela começa a quebrar. Vai para o buraco. Por quê? Porque não há uma seriedade na administração. Quando há esse pensamento de crescimento, de evolução, né, de promoção do ser humano também dentro da própria empresa, há esse desafio. Eu preciso me superar a cada instante, eu preciso aprender, eu preciso saber mais. Como que eu vou me comunicar melhor com as pessoas? E tudo isso faz com que a empresa cresça, assim também dentro da nossa casa. A família cresça, então busque o conhecimento e não tenha medo de olhar para a palavra e ouvir aquilo que Jesus está te dizendo. Esse desestabilizar de Jesus, essa provocação que Jesus nos faz é para o nosso crescimento. Porque nós não podemos, como cristãos, aceitar menos que a santidade. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.